Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Hoje eu quero falar de um sentimento que todo mundo já sentiu e sente de vez em quando, que é a solidão. E está tão comum em nossa época, os jovens estão sentindo solidão, que antigamente, na minha época, o jovem dificilmente sentia solidão, porque ele estava sempre brincando, passeando, estava sempre com os seus da mesma idade, né? Descobrindo o mundo. Mas hoje, até os jovens, eu sou professora e vejo isso. Então, a solidão em todas as idades. Por quê? Por que sentirmos solidão? Tudo existe um porquê. Eu fui aquela criança que adorava perguntar os porquês de tudo. E eu cresci, amadureci e graças a Deus a minha curiosidade continua a mesma. Eu ainda estou buscando os porquês, porque eu acredito que se eu descubro o porquê, eu tenho a oportunidade de transformar a realidade. Só quando eu descubro a causa, eu posso mudar o que está acontecendo, o resultado, né? Se eu ficar tentando mudar o resultado sem entender a causa, não tem como. Então vamos conversar um pouquinho sobre, pelo menos a minha experiência sobre isso, né? Porque cada um vai ter a sua. Por que sentimos solidão? Eu descobri, inclusive, uma das minhas crises de depressão, porque é um dos sentimentos bem presentes em quem tem depressão, a solidão, essa sensação de que nós estamos sozinhas ou sozinhos no mundo. É como se a gente existisse uma barreira, um muro, sei lá, que nos separa do resto das pessoas e nos separa de tudo que é bom na vida. Né? Nos separa de perceber a beleza que nos rodeia, nos separa de perceber as bênçãos que nos chegam todos os dias. Esse sentimento de solidão é como se fosse um enclausuramento. Nós estamos fechados em nosso próprio mundo. Nós caminhamos sem perceber, porque se a gente percebesse, se a gente tivesse consciência, se nós vivêssemos uma vida com plena consciência, nós não caminharíamos para certos lugares, né? Nós teríamos atenção e poderíamos redefinir a rota à medida que a gente percebe que essa rota está nos levando para lugares doentios, indesejáveis, de sofrimento, né? Então vejamos, a gente começa desde muito criança, na escola, a aprender que precisamos nos esforçar para conquistar o nosso lugar. Que se você conquistar o seu lugar, você vai ser feliz. Se você conseguir tirar boas notas, se sair bem na escola, se sair bem, se for o caso, se você entrar na faculdade, na universidade também, e se você encontrar um bom trabalho, e se você encontrar uma pessoa para casar e tiver filhos, e assim vai-se a lista do que você deve. Não é que você tenha a escolha, não. Esse é um ponto super importante. Não é que você tenha escolha sobre a sua vida, é que você deve seguir esse caminho. Se você seguir esse caminho, você será feliz. E isso não é real, porque quantas pessoas já seguiram esse caminho, muitas vezes até os nossos pais, né? Tios, pessoas que a gente conhece a vida toda, fizeram todas essas lições e estão infelizes. Porque essa lista de conquistas é uma lista individualista. Olha, rimou, viu? É uma lista individualista, onde cada pessoa está preocupada em alcançar o seu resultado, ao invés de sentir, de se conectar, de valorizar o que existe fora e dentro de nós, sem descobrir quais os nossos talentos, aquilo que nos faz feliz, sem descobrir maneiras de fazer acordos em que eu e as outras pessoas que convivem comigo possam ficar felizes. Nem vai ser do meu jeito, nem vai ser do jeito do outro.
sem descobrir maneiras de cuidar para preservar essas bênçãos maravilhosas que são as árvores que purificam o nosso ar para a gente respirar a todo momento. Então, a gente não foi educada ou educado para valorizar a vida em si, pelo que ela é. A gente foi educado para aprender a usufruir da vida, tirar da vida o que nos serve e descartar o que não nos serve. E a vida não é assim. As leis da natureza, as leis de Deus, são leis o quê? De renovação, de conexão. Eu assisti um videozinho, já tem vários estudos mostrando que essas árvores aqui que estão ao meu redor, elas têm raízes e por baixo da terra elas têm as raízes delas se conectam, estão entrelaçadas, ou seja, essas árvores estão conectadas umas às outras. Elas se comunicam, elas se apoiam, elas se fortalecem, elas se nutrem. E nós, a gente se coloca num lugar de solidão, né? Não de solitude, porque a solitude implica conexões. São momentos que a gente se retira para pensar, para refletir, para se recolocar em algumas situações. Então a gente precisa estar com a gente mesmo e com Deus. Isso é solitude, isso é o exercício da solitude. A solidão não. A solidão é uma espécie de desconfiança. Ela nasce de uma desconfiança de que o mundo está contra a gente. E que se o mundo está contra a gente, nós precisamos nos defender. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos lutar contra o mundo. E aí nós começamos a nos defender, a nos proteger. E sem perceber, começamos a nos isolar. Construímos nosso espaço de solidão, de falta de conexões verdadeiras, genuínas, sinceras. Porque para que você possa se conectar de uma maneira saudável com as pessoas, né, onde você percebe o bem e o mal, o que falta e o que você pode ajudar, o que você não pode, respeitando o caminho de cada um, ou seja, vai precisar de muita humildade, sinceridade, senso de justiça, de discernimento, ou seja, vai precisar primeiro que você queira estar na vida de uma maneira verdadeira, sem jogos, sem manipulação, sem fantasias. Isso implica, em alguns momentos, você reconhecer que está errado, que você se distraiu, que você se equivocou, que a sua interpretação era totalmente centrada no seu próprio umbigo, no seu desejo pessoal de que as coisas fossem como você queria. Então, para você se conectar verdadeiramente, é muito importante cultivar essa humildade de se questionar a cada momento se eu estou certa ou estou errada. E por onde eu posso caminhar que me leve para conexões saudáveis. O que eu preciso rever em minha história? Redefinir quais os valores que eu preciso redefinir para viver em harmonia, assim como as árvores vivem em harmonia umas com as outras. Existem leis, gente. A gente precisa estudar qual a maneira boa de viver, a boa maneira de viver. Um dos objetivos aqui do canal, porque é um dos objetivos da minha vida, o principal objetivo da minha vida, é aprender a viver de uma maneira boa, harmoniosa, sincera, generosa. E isso implica tomar consciência do lugar onde a gente está hoje. Nós somos, né? Se pergunte, faça uma lista dos valores, daquilo que você considera que um ser humano deve ter como valor. Faça uma lista e veja de 0 a 10 onde é que você está em cada um desses valores. Coloque assim, generosidade. E agora pense, sinta, deixe que Deus entre em contato com Deus. Não responda aqui, responda a partir de uma reflexão conectada com Deus, com a natureza, com o que há de mais sagrado, que você considera de mais sagrado. De 0 a 10, quanto eu sou generosa. Se você descobrir que é 1, não tem problema, gente.
Nós não fomos educadas para ser generosas, nós fomos educados para ser individualistas, egoístas. Pensar simplesmente na gente, só na gente. Depois você coloca outro valor, vamos dizer, honestidade. Aí coloque de 0 a 10 o quanto você percebe que é sincera, que é sincero, que é honesto. Faça essa lista sobre todos os valores. Pode ser justo, justiça, honestidade, sinceridade, respeito, solidariedade. Todos os valores que você considera ou que você aprendeu que um ser humano precisa ter para viver bem, para viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida boa aos olhos de Deus. Então, a partir dessa lista, você pode também chamar um amigo que você confia. Se você tiver um amigo que confia, é sinal de que você já tem alguma saúde. Eu tenho, graças a Deus, né? Algumas pessoas que eu confio, que irão me dizer a verdade. Que já me dizem a verdade e às vezes até me chocam, porque eu estava tão enganada sobre mim mesma que às vezes quando a pessoa diz, eu digo, eita, que engano danado, hein? Então veja, se você tiver essa pessoa de confiança, peça para ela também fazer essa avaliação com você. E a partir disso, de que você constatar em que lugar você está na estrada de desenvolver os valores que você tanto preza, comece a estudar de como você pode fazer isso. Porque não é da noite para o dia que a gente vai criar a nova realidade. Então, a nova realidade se cria a partir de uma disciplina diária, de uma dedicação, de um modo de ser diferente do que você foi. Então, a solidão, gente, por que sentimos solidão? Porque estamos isolados, porque estamos vivendo um egocentrismo. Aí você pode me dizer assim, mas eu ajudo as pessoas, mas eu colaboro com as pessoas, eu faço trabalho, eu recebo as pessoas lá em casa. Mas como é isso dentro de você? Você faz isso porque você se sente na obrigação de fazer, você mesmo se cobra fazer isso, ou você faz isso com o coração cheio de amor, cheio de generosidade, e você acolhe aquelas pessoas, quando você dá algo, você solta, você entrega, como se você estivesse entregando para Deus o que você faz, como se você estivesse recebendo Deus em sua casa, né? Então, às vezes a gente está fazendo coisas que a gente pensa que nós temos determinadas qualidades. E, na verdade, nós estamos fazendo as coisas que fazemos, que aparentemente refletem um determinado valor, mas nós estamos fazendo por outras razões, inclusive por egoísmo, né? Por medo de dizer não. A gente oferece um lugar na nossa casa, a gente dá um objeto por medo de ficar só. Tem muitas possibilidades da gente estar fazendo. Quem vê de fora pensa que nós estamos sendo generosas ou generosos, mas só nós podemos investigar as razões ocultas dos nossos atos. E só nós poderemos abrir espaço para que esses atos possam ser feitos com um sentimento genuíno de amor ao próximo. E amor a nós mesmos, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos umas das outras. Eu cada dia estou mais conectada a grupos diferentes. Por quê? Porque eu sei a força dos grupos. Eu sei a força da união para estudar, para se ajudar, para se compreender. É um movimento maravilhoso conviver com pessoas que também estão buscando o que você está convivendo. Então vamos juntas e juntos criar espaços de comunhão. Relembrando o que Jesus disse, quando um ou mais se unem em meu nome, eu estarei presente. Porque só quando a gente está se unindo, a gente pode amar. Mas para amar, a gente precisa ir além do nosso umbigo. A gente precisa ampliar a nossa percepção sobre a vida, sobre a nossa vida, compreendendo que a nossa vida é muito mais que a nossa satisfação. A nossa vida é comunhão. E nós vamos falar muitas vezes aqui, nós vamos refletir juntos muitas vezes sobre o que é comunhão, que valores,
o que cada valor traz para a gente. O que é que esses valores que eu falei hoje têm a ver com a vida boa, com saúde, com harmonia. Aqui é um lugar da gente pensar e repensar, e repensar, e repensar o nosso viver e os porquês do nosso viver. Que possamos juntos e juntas estar aqui todos os dias. Eu estou com vocês, agradeço a vocês que estão comigo. Todos os dias, crescendo, amadurecendo em direção a uma vida maior, melhor, mais cheia de luz. Se você gosta das nossas falas, do nosso canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que são diários. Dê seu like, faça seu comentário. Estamos aqui para a gente aprender juntos a viver mais feliz. Que possamos ser felizes a cada dia. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.